E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui à resolução de mais uma questão, tá? Essa questão diz o seguinte: um trabalho de matemática tem 30 questões de aritmética e 50 questões, deixa eu fazer de outra cor aqui, e 50 questões de geometria. Júlia acertou 70% das questões de aritmética e acertou 80% do total de questões. Aí qual é a pergunta, pessoal? Qual o percentual das questões de geometria que ela acertou em relação ao total de questões? Isso é importante, né? Porque sempre que a gente vai calcular uma porcentagem, tem que ser em relação a alguma coisa, tem que saber em relação ao que eu vou calcular. Nesse caso, em relação ao total de questões. E para que a gente entenda mais facilmente aqui, para não ficar muito confuso, vamos fazer um diagrama de árvores, tá? Então, a gente tem aqui o total de questões. Quantas questões eu tenho no total a serem respondidas? São 80. Essas questões se dividem em dois tipos. Tem as questões que são de aritmética e tem as questões que são de geometria. Quantas são de cada? Bem, aritmética eu já sei que são 30 questões e geometria eu já sei que são 50 questões. Ok? Então vamos lá. Essas questões de aritmética, Júlia respondeu, e tem duas possibilidades. Ao responder uma questão, Júlia pode acertar essa questão ou Júlia pode errar essa questão. Assim como para a geometria. Ao responder as questões, também existem duas possibilidades. Ou Júlia acerta ou Júlia erra a questão. Tá? Vamos lá, a gente sabe que ela acertou 70% das questões de aritmética. Então, isso é 70% de 30. Então, vamos primeiro fazer essa conta. Quanto é 70% de 30? Eu vou cortar os dois zeros de baixo com os dois zeros de cima. E 7 vezes 3 me dá aqui 21. Então, eu sei que 21 questões de aritmética foram acertadas. Consequentemente, 9 ela errou. Embora a pergunta não seja sobre as que ela errou, mas eu vou aproveitar aqui para completar o diagrama. Tá? A gente sabe também que ela acertou 80% do total. Então, ela acertou 80% de 80 questões, que é o total de questões. Corto os dois zeros de baixo com os dois zeros de cima e 8 vezes 8 são 64. Então, a gente sabe que, agora, se liga aqui, se ela acertou 64 questões no total, só que dessas 64, 21 foram as de aritmética, que eu achei antes, então eu consigo saber quantas questões ela acertou de geometria, concorda? É o que faltava para 64. Ou de 64, se eu tirar 21. De 64, se eu tirar 20, fica 44. Se eu tirar mais 1, fica 43. Então, significa que ela acertou 43 questões de geometria. E, consequentemente, já que são 50 questões, ela errou 7. A pergunta não é sobre o erro, é sobre o acerto, tá? Então, vamos lá. Qual é a pergunta? Qual é o percentual de questões de geometria que ela acertou? Cuidado, que a gente achou aqui 43 questões e na letra A tem 43%. Só que a gente tem que se ligar que essas 43 questões é um número absoluto, não é um número percentual. E eu quero calcular essas questões que ela acertou em relação ao total. A partir do momento que eu digo que é em relação ao total, então vou ter que comparar essas 43 questões com as 80 que eu tinha no total. Ok? Bem, uma maneira rápida da gente calcular uma porcentagem é fazer a parte pelo todo, né? Então, aqui é o que eu vou fazer, tá? A parte seria as questões que ela acertou. Foram 43 questões, de um total de 80 questões. Isso vai dar decimal. Como as respostas estão em percentual, então já vou multiplicar por 100. Eu poderia primeiro dividir e multiplicar por 100 depois. Mas eu já vou multiplicar por 100 para facilitar a conta. Corta esse zero com esse zero aqui. Agora eu vou fazer 43 vezes 10, que vai ficar 430. E eu preciso dividir isso daqui por 8.
Quantas vezes 8 cabe em 43? 5. Porque 5 vezes 8 são 40. Sobra 3. Aí a gente baixa o zero. Quantas vezes 8 cabe em 30? 8 cabe 4, 3 vezes, né? 8 vezes 3, 24. Para 30 falta 6. A gente baixa o zero e coloca a vírgula. Quantas vezes 8 cabe em 60? 7. E assim vai, né, pessoal? Então a gente vai ver que aproximadamente aqui ela acertou 53,7% das questões, tá? Se a gente olhar para as alternativas, a que mais condiz com isso é 54%, ok? Pessoal, vale salientar uma coisa aqui, que quando fala que é em relação ao total, eu vou comparar essas 43 questões com os 80. Só que poderia ser que dissesse assim, né? Qual é o percentual das questões de geometria em relação às próprias questões de geometria. Então, eu teria acertado 43 questões de 50. Se fosse 43 de 100, seria 43%. Como é 43 de 50, então vai ser o dobro, né? Seria 86%, que é a letra E. Só que tem que ter cuidado, já que é em relação ao total, então tem que ser em relação realmente aos 80. Outra maneira de fazer essa conta final seria você dizer, já que é em relação a 80, né, que 80 é o 100%, então 43 vai ser x. Como 43 é um pouco mais que a metade de 80, né, então faz sentido que seja um pouco mais que 50%. Nesse caso, a gente achou 54% aproximadamente. Então, qualquer dúvida, pessoal, só deixar aí nos comentários, beleza? Então, valeu e até a próxima questão. Um abraço.